Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 26º domingo do tempo comum do ano A. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus 21, versículos de 28 até o 32, e nos diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Gente, vamos de polêmica, né? O texto fala muito sobre isso. Jesus já está na cidade de Jerusalém. E antes desse texto, vem as lideranças religiosas perguntaram a Jesus: com que autoridade fazes tudo isso? Com que autoridade realiza esses milagres? E por aí vai. Nesse texto que nós estamos vendo aqui, que é a chamada parábola dos 2 filhos, nós estamos percebendo que está sendo uma crítica muito ferrenha à religiosidade da época. Vamos juntos caminhar no texto com mais calma. Jesus começa a falar de 2 filhos, já começa estranho, porque para o povo de Israel só tinha um filho único, que é o povo de Israel como um todo. Jesus já começa quebrando daí. E Jesus mostra o pai que chama o filho para trabalhar na vinha. A vinha representa geralmente a casa de Deus, o reino de Deus. E aí o filho diz que não quer. Porém, no versículo 29, no texto grego, não diz o que a liturgia fala. A liturgia fala que o filho mudou de opinião. Em grego, a palavra que aparece é metamelteis, que em português seria algo como arrependeu-se, vem da palavra metanoia. Ou seja, esse filho se arrepende do não que dá e vai. Ou seja, não é uma mera mudança de opinião, hein, galera? É, na verdade, um arrependimento. Arrependimento que quer dizer essa dor interior porque eu magoei o coração de Deus. O pai, então, se dirige para outro filho e fala a mesma coisa. Ou seja, Deus trata a ambos do mesmo jeito. Ele diz que vai, mas não vai. Em um primeiro momento, nós podemos pensar que o primeiro filho gera um escândalo, né? O não dado ao pai é um escândalo. Nossa, ele disse não ao pai. Ele disse não ao trabalhar na vinha. Como é que ele disse não a ele? A gente começa a se questionar sobre isso. O segundo cumpriu o que é preciso ser cumprido. Ele obedece, ele diz que vai. Então ele fala palavras bonitas, declarações de amor, se comporta como o figurino pede. Mas na hora H ele some. Na hora H ele esquece do sim dado. Na hora H ele perde o primeiro amor. Por esse motivo, Jesus pergunta para os sumos sacerdotes e anciãos: quem foi que fez a vontade de Deus? Claro que eles dizem que é o primeiro. Ou seja, em resumo, não importa qual é a minha primeira resposta que eu dou a Deus, se é conforme Deus quer ou se é contrário à vontade de Deus. Mas o que importa é se depois eu vou de fato me arrepender. E caso eu tenha dado sim, se eu vou perseverar no sim. Cuidado com gente que vive numa realidade religiosa que age por impulso. Ah, eu vou me embora, né? Eu já vi muito isso em outras igrejas, viu, gente? Que diz assim: vem aqui pra frente quem aceita Jesus. Aí o povo vai lá pra frente, erga a mão e diz: eu aceito. Mas aquela pessoa não dura uma semana. Esse sim que ela disse não é conversão. A conversão é processo. Não é só falar a palavra bonita, não é só recitar um salmo, não é só dizer, eu quero Jesus e pronto, ou então começar a chorar e dizer que mudou de vida. Um arrependimento de verdade é de alguém que se compromete em agora se reconstruir como pessoa nova. É alguém que se compromete diariamente em imitar Jesus Cristo. E isso sim é arrependimento. A palavra nos convida a pensar sobre essas atitudes nossas. Eu tenho me arrependido de fato, né? E aí, por isso que o motivo Jesus vai falar, não é? Que os cobradores de impostos e prostitutas
dois grupos extremamente mal vistos: as prostitutas por serem prostitutas e os cobradores de impostos porque tinham três coisas que o povo não gostava neles. Eles cobravam impostos e o povo não gostava. Eles realizavam uma espécie de uma corrupção, porque cobravam mais do que o Império Romano pedia. E, obviamente, eles tinham que ter contato com o povo romano, o povo que é pagão. Então o povo não gostava deles. Jesus está mostrando que aqueles que são talvez os piores e que, portanto, são pessoas que deram esse não primeiro, eles vão passar na frente. Mas por que passar na frente? Porque tivemos aqueles que disseram que sim, que amavam, que queriam trabalhar na vinha do Senhor, mas que não têm um coração que se arrepende. Mas que, na verdade, no final das contas, na hora H, não fazem a vontade de Deus. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo vai falar um pouco daquilo que a primeira leitura já tocava, da nossa responsabilidade. Para o povo judeu, bastava ser judeu, porque eu era filho de Abraão. Então, como Abraão foi alguém bom, Abraão foi o receptor da promessa de Deus, bastava ser judeu, que eu já sou salvo. Bastava ser judeu, que está tudo bem. Mas a palavra mostra que não. Não basta só ser judeu. Não basta ser apenas descendente de Abraão. É preciso dar um sim coerente, um sim que permaneça aí. E eu quero finalizar esse texto fazendo uma reflexão sobre a nossa postura diante disso. Como é que a gente tem lidado com as pessoas que deram um não a Deus e depois se arrependem e querem vir? Eu digo porque é assim. Já vi muita gente que fecha as portas da igreja para quem se arrepende. Já vi muita gente que não quer permitir que alguém novo venha, alguém que está distante, alguém que faz muito tempo, que estava no seu grupo, mas se distanciou, mas se afastou e agora quer voltar. Cuidado com isso, gente. Tomemos muito cuidado. A palavra de Deus nos convida a não se sentir superior, mas a amar, mas a acolher. Não importa se essa pessoa está afastada, se ela passou um tempo servindo, foi e depois voltou, se ela se arrepende, se ela volta de todo o coração, ela precisa ser amada, ela precisa ser acolhida. A palavra nos impele a isso. Que neste domingo que nós estamos vivendo, a gente possa pensar sobre essa prática todinha, né? Especialmente da palavra do arrependimento. Aparece na primeira leitura e aparece também no Evangelho na versão grega. Que nós possamos então entender que temos um Deus que nos ama, um Deus que olha o nosso arrependimento e nos aceita. Mas é preciso, é claro, que eu me arrependa. É preciso que eu caia em si e reconheça: Senhor, eu feri teu coração. Eu não quero mais estar nesta vida errada. Eu não quero ter as mesmas posturas equivocadas. Me transforma, me faz um novo ser. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.